Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos invocá-lo neste momento, para que o Senhor seja o nosso porta-voz, o porta-voz da Tua Palavra, neste dia de Páscoa. Queremos agradecer ao Senhor pela paixão do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador. Queremos, ó Deus, que o Senhor esteja falando a cada coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero meditar convosco nesta noite sobre o texto que usamos sempre na Santa Ceia de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 26. Se alguém que ouve quiser abrir a sua Bíblia para comparar a leitura do texto, poderá fazê-lo, por favor. É 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 26, é a carta do apóstolo São Paulo. Vamos à leitura do texto então. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, e que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, a Páscoa é a mais importante festa das Escrituras, tanto no Antigo Testamento. A Páscoa no Antigo Testamento fala da libertação do povo de Israel do terrível cativeiro do Egito. Esta bela e dramática história, ela está registrada no livro de Êxodo, no Velho Testamento, capítulo 12. E no Novo Testamento, a Páscoa refere-se à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deus tirou seu povo do Egito com mão forte e poderosa através do sangue do Cordeiro. Deus nos tirou também do cativeiro do pecado pelo sangue de Jesus. A morte do Cordeiro na Páscoa judaica era um tipo da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós queremos ver aqui nesse texto algumas lições práticas para a nossa vida dentro do tema a Páscoa, o livramento da morte. O livramento da morte dependeu da morte do Cordeiro. Êxodo capítulo 12, verso 4 a 6. Você pode conferir o texto caso queira. Quando a Páscoa foi instituída, ela durava 7 dias. Deus ordenou a Moisés que cada família se reunisse para sacrificar o cordeiro e aspergir o sangue nas ombreiras das portas, porque o anjo do Senhor passaria naquela noite e ele, vendo o sangue sobre as portas, ele passaria e não feriria de morte o primogênito da casa dos egípcios. Todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite, exceto aqueles que estavam debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro. Não foi a vida do Cordeiro, mas a sua morte que trouxe livramento para os israelitas. Assim também nós somos libertos da morte, na morte de Cristo. Ele morreu a nossa morte e é o nosso Cordeiro Pascal. E em segundo lugar, eu quero pensar sobre o livramento da morte, é só aqueles que se abrigam no sangue de Cristo. Êxodo capítulo 12, versos 7, 13 e 14, e afirmamos que a libertação da morte dependeu não apenas da morte do Cordeiro, mas também do seu sangue aspergido nas ombreiras das portas. Precisamos estar debaixo do sangue de Cristo para sermos salvos. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não é o sangue de um cordeiro que nos purifica do pecado, mas apenas o sangue do Cordeiro, sem defeito, o sangue de Cristo, porque ele
Nele nós somos remidos, comprados, purificados e justificados. Mas em terceiro lugar, os que foram libertos pelo sangue precisam ser alimentados do Cordeiro. Êxodo, capítulo 12, versos 8 a 12. Aqueles que foram salvos pelo sangue alimentaram-se do Cordeiro. Reunidos em famílias, os israelitas se fortaleceram para a caminhada, comendo a carne do Cordeiro como ervas amargas. Aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo precisam se alimentar de Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento para a nossa alma. A Páscoa judaica foi substituída pela ceia do Senhor. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o seu sangue. Devemos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. O pão e o vinho não se transubstanciam em corpo de Cristo, como ensinam algumas igrejas. Ele não está presente fisicamente neles, mas Lutero assim também pensava. Agora, ele está presente em todos eles espiritualmente para nos alimentar. E em último lugar, meus queridos, os que celebram a Páscoa do Senhor precisam lançar fora todo o fermento da maldade. Êxodo capítulo 12, verso 15 a 20. Durante a celebração da Páscoa judaica, os israelitas não podiam ter nenhuma espécie de fermento em casa, nem comer pão levedado. O fermento é um símbolo da contaminação do pecado. Precisamos examinar a nós mesmos antes de comermos o pão e bebermos o cálice. O propósito do autoexame não é para fugirmos da ceia por causa do pecado, mas fugirmos do pecado por causa da ceia. Não podemos participar dignamente da ceia do Senhor agasalhando o pecado no coração. Não podemos participar da ceia dignamente hospedando no coração qualquer sentimento de hostilidade ou rancor por qualquer pessoa. A igreja precisa ser uma comunidade de santidade, uma comunidade de amor, uma comunidade de perdão, antes de ser uma comunidade de celebração. E nós queremos agora concluir esta mensagem dizendo a todos que a Páscoa do Senhor que estamos celebrando hoje significa vida, significa transformação, significa perdão, e tudo isto nos foi trazido e garantido pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E neste dia celebramos esta bendita festa. Depois da morte, a ressurreição. E depois da ressurreição, a nossa vida. E nós queremos deixar convosco nesta noite esta palavra, uma palavra de incentivo, uma palavra de comunhão, uma palavra de perdão, uma palavra de edificação e fortalecimento. Que Deus te abençoe, querido. Eu quero encerrar orando. Deus amado, que esta palavra sirva de alimento e fortalecimento para todo o teu povo, os que pertencem às nossas igrejas e outros irmãos que porventura estejam nos ouvindo. Não estamos aqui para nos mostrar, mas estamos aqui cumprindo um compromisso, já que não podemos nos reunir. Então, temos o dever de trazer uma mensagem de fortalecimento a todos os irmãos. Agora, suplicamos a tua bênção, suplicamos, ó Deus, que os teus filhos que estão em frente ao teu altar sejam abençoados por ti. Se houver pessoas enfermas, sejam curadas. Se houver pessoas desanimadas, sejam restabelecidas. Se houver pessoas esfriando na fé pelo fato do afastamento da igreja, um afastamento temporário, que sejam novamente reanimados. E isto nós clamamos pela obra santificadora do teu Santo e Divino Espírito, e em nome de Jesus. E que a graça e o amor insondável de Deus nosso Pai, e a salvação oferecida
através da sua morte e da sua ressurreição, a nós por Jesus Cristo. E o Consolador, o Espírito Santo, seja com todo o teu povo, em toda a face da terra, com as famílias enlutadas, com aquelas famílias que têm entre queridos enfermos. Ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a fé, que o Senhor esteja animando. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.